A graça e a paz do nosso Jesus Cristo. Aqui é o irmão Flávio Jesus quem vos fala. Eu tenho uma palavra para os nossos corações nessa noite, segunda-feira, dia 15 de fevereiro de 2021. Uma palavra que tem me incomodado bastante. Eu quero aqui compartilhar com você que vai ouvir esse vídeo. Eu espero que você fique até o final, porque Deus tem coisas grandes para falar com você através desse vídeo. Então, sem demorar muito, eu quero que você abra o seu livro no Evangelho do nosso Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas. Abra o seu livro sagrado aí, no Evangelho do nosso Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo número 2, no versículo de número 46. Lucas 2,46. Diz assim: E aconteceu que após 3 dias eles o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e dirigindo-lhes perguntas. Amém? O que acontece? Jesus ele vai com José e Maria para uma festa chamada Páscoa, né? E Jesus ali ele vai para aquela festa e a Bíblia vai dizer aqui em Lucas 2 que José e Maria esqueceram ele na festa. E Jesus estava ali agora, quando nós acabamos de ouvir, ele estava assentado, ouvindo e dirigindo perguntas. Ou seja, Jesus fazia perguntas e sentava também para ouvir. Mas o que Jesus foi fazer ali naquela festa de Páscoa? Jesus, ele agora vai entrar no período de um jovem quando se torna homem, pela tradição judaica. Ou seja, o Bar Mitzvah. Bar Mitzvah é quando um menino completa seus 12 anos inteiros e ele agora vai se tornar homem, né? Se considerado homem no meio da nação judia. Jesus então agora tem seus 12 anos completos e está entrando na fase de homem, de adulto, né? Segundo a tradição judaica. Mas interessante ali que Jesus ele se assenta no templo quando José e Maria voltam para buscá-lo e ele está fazendo perguntas e ouvindo. Só que depois disso não se ouve mais falar de Jesus. Jesus vai ficar cerca de 17 anos sumido. Ninguém ouve falar mais de Jesus, ninguém ouve falar mais em milagre, ninguém ouve mais falar em cura, ninguém ouve mais falar em Jesus. Está na Bíblia Sagrada. Jesus ele desaparece do cenário por 17 anos aproximadamente. Jesus vai aparecer novamente com 30 anos de idade, quando João Batista começa a batizar. João Batista está batizando, ele inicia o ministério antes do ministério de Jesus, e agora Jesus vai ser batizado por João. Jesus aparece agora com 30 anos de idade. Mas o que eu quero chamar a sua atenção aqui? A Bíblia diz que o pai de Jesus, José, era carpinteiro. Mas pela tradução da palavra carpinteiro no grego é tecton. Tecton então pode ser considerado como aquele que levanta tijolos, aquele que coloca tijolos, ou um pedreiro, quem sabe, né? Então, José poderia ter sido ali um pedreiro ou também um carpinteiro. Enfim, do lado da cidade onde Jesus estava, existia uma cidade chamada Séforis, ou seja, do lado de Nazaré, onde Jesus estava, existia uma cidade chamada Séforis. Essa cidade ficava a 8 quilômetros aproximadamente ali da cidade de Nazaré. E essa cidade era governada por um homem chamado Herodes o Grande. Herodes o Grande era o governador dessa cidade. Essa cidade agora vai ser destruída por um homem que chega após Herodes, um general chamado Varus, que veio diretamente da Síria, e ele entra para destruir aquela cidade, porque depois que Herodes o Grande morre, Roma intensifica, né, o seu jugo sobre a cidade ali de Nazaré, e o povo não gosta, o povo se rebela, o povo fica rebelado, não aceitou o governo. Então é enviado para lá Varus, um general muito carrasco, e esse homem agora ele vai destruir Séforis.
As mulheres, a história diz que as mulheres foram estupradas, os homens foram torturados e mortos, as crianças também foram escravizadas. Ou seja, as mulheres foram estupradas, os homens foram torturados e mortos, as crianças foram levadas cativas como escravas. E a cidade ficou toda destruída. Só que no meio dessa destruição, vai chegar agora Herodes Antipas, né? Que ele agora vai reconstruir a cidade de Séforis. Então, por que eu estou falando isso para vocês? Porque agora vai surgir muitos empregos, né? Que para levantar uma cidade não é fácil. Então, vai surgir muitos empregos. Então, sendo José e Jesus carpinteiro ou pedreiro, tem muito trabalho para eles fazerem nesse meio tempo, entendeu? Então, o que eu quero chamar a sua atenção aqui é o seguinte, que Jesus ele fica 17 anos trabalhando e aprendendo, sem aparecer. Trabalhando e aprendendo, sem aparecer em cartaz, sem aparecer em pregação, sem fazer milagres, sem aparecer em vigília, sem aparecer no Facebook, sem aparecer no WhatsApp. Jesus fica 17 anos trabalhando com o Pai, em prol da família e estudando. Mas como você tem certeza disso? Porque todos os jovens daquela época eram instruídos no Pentateuco, eles tinham que saber todas as leis, então eles não ficavam à toa, eles estudavam e trabalhavam, entendeu? Então durante esses 17 anos eu cheguei à conclusão, pensamento lógico, que Jesus não aparecia, mas Jesus trabalhava e estudava. Quando Jesus chega com 30 anos agora, Jesus vai ser batizado. No batismo de Jesus é confirmado o ministério dele, uma pomba desce sobre a sua cabeça e uma voz no céu que diz assim: eis aí o meu filho amado a quem eu comprazo, ou tenho-me comprazido, em algumas traduções. Ou seja, o ministério de Jesus agora está sendo confirmado. Confirmou o ministério de Jesus. E Jesus agora, depois que confirma o ministério dele, Jesus agora vai para o deserto. E no deserto ele fica 40 dias jejuando. E no último dia a Bíblia diz que ele teve fome. O Satanás vem até ele para agora tentar contra ele. Ou seja, colocar coisas na mente dele, oferecer coisas do mundo para ele. Só que Jesus ele tem a palavra, ele é a própria palavra. Então Jesus ele vai repreender Satanás. A Bíblia diz que depois que Jesus passa por esse processo pelo deserto, depois que Jesus consegue repreender Satanás, e quem levou Jesus para o deserto foi o próprio Espírito Santo. O Espírito Santo levou Jesus para o deserto, o Espírito Santo tira Jesus do deserto. Depois dele repreender Satanás, depois dele conseguir vencer a influência satânica, aos desejos que Satanás propôs para ele, a toda aquela bandeja, depois que ele conseguiu isso tudo, a Bíblia vai dizer que o nome dele começou a ser reconhecido em toda a redondeza, que o nome de Jesus começou a ser soprado em toda a redondeza. Mas Jesus não tinha feito milagre nenhum até então. Jesus não tinha multiplicado pães, Jesus não tinha curado cego, Jesus não tinha feito paralítico andar, Jesus não tinha feito milagre nenhum até esse momento. Como que o nome de Jesus foi soprado? 3 coisas aprendemos aqui. O nome de Jesus foi soprado primeiro, porque ele trabalhou; segundo, porque ele estudou; e terceiro, porque Jesus conseguiu resistir às influências de Satanás. Então sabe por que tem muita gente que está indo afoito e não está conseguindo permanecer com o ministério? Líderes que ficam à frente de igreja sem capacidade nenhuma, não tem um aconselhamento, não tem nada para te oferecer. Acontece alguma coisa com a sua família, ele não tem nada para te falar, ele não tem nada para te influenciar, ele não tem uma base bíblica. É só xalabalá, 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 e roda e cai, pula, e Deus está mostrando anjo, Deus está mostrando demônio, e não tem nada, não tem base bíblica, não tem nada. Esses homens e essas mulheres não vão suportar de pé. Não é palavra de maldição, eu estou querendo mal de ninguém, não. É porque eles estão fazendo o processo ao contrário. Entendeu? Eles estão querendo ir primeiro, antes de passar pelo aprendizado, antes de passar pelo deserto, antes de trabalhar e antes de aprender. Eles estão querendo ir primeiro. Já coloca uma calça apertada, já muda a cor do cabelo, já bota um terno colorido e quer ir primeiro. Já é pregador, já é missionário, já é pastor e abre com visão nos lucros, né, na lã das ovelhas, e o povo está morrendo. E não são líderes, os caras casam 2, 3, 4 vezes. Às vezes o cara não se dá bem nem com a própria família, o cara não se dá bem nem com a própria esposa. O cara bate e espanca os filhos, o cara é espancador de esposa. Você tá entendendo? E tá aí na frente aí de grandes ministérios aí, ou de ministérios pequenos, né? Como a gente vê também. Na realidade, de ministérios pequenos. E estão aí, abrindo igreja todo dia fazendo alguma coisa aí, falam que Deus está no negócio. Eu vou te falar uma coisa, o fato de parece que está dando certo, o povo está indo, está enchendo, está inchando,
Às vezes não significa que Deus está no negócio não, tá? Não significa que Deus está no negócio. Nós temos muitos líderes sem capacidade porque eles atropelaram o processo todo. Eles atropelaram o processo. Aí você pensa, mas está falando besteira. Não, Jesus não. Jesus é o exemplo. Nós não temos que seguir ele. Não temos que seguir Jesus. Não temos que segui-lo. O que Jesus fez? 17 anos ele ficou sumido. Ó. Ninguém ouvia falar. Jesus trabalhava e estudava. Depois que passou pelo deserto, depois que foi confirmado no céu o ministério dele, aí sim. E outro ponto que eu quero chamar a sua atenção, que é de muita relevância. No primeiro, quando Jesus está com seus 12 anos completos, Jesus estava sentado no templo para ouvir e fazer perguntas. Agora, já com 30 anos, Jesus já senta, já pega o livro e já lê uma passagem em Isaías. Ele já pega o livro e já lê para todo mundo ouvir. Ou seja, agora ele está preparado para pregar. Agora ele está preparado para falar. Por que no primeiro momento ele não pegou o livro e ele não leu? Se ele já era homem. Por que no primeiro momento ele não pegou o livro e já ensinou? Porque ele estava ali para ouvir e fazer perguntas. Ele estava aprendendo. Quem aprende ouve e faz pergunta. Agora quando Jesus volta com 30 anos, não. Agora ele volta para pregar. Agora o ministério dele está confirmado. E agora ele se assenta de novo no templo. E a cadeira é dele. Está confirmado. Tem gente que está querendo pegar a cadeira antes do tempo. Tem gente querendo sentar antes do tempo. Cuidado. Você pode perder sua família, você pode perder seu ministério, você pode perder tudo. Para agora enquanto é tempo. Fica 17 anos aí sumido. É uma simbologia, né? É uma comparação, ilustração. Mas para um pouco. Reflete o que você está fazendo. Nem tudo que aparentemente está dando certo, Deus está no negócio, não. Amém? Às vezes é hora de parar, trabalhar e aprender um pouco. Amém? Guarde essa palavra no seu coração. Deus te abençoe. Tem muita coisa pra gente falar aqui ainda. Eu vou fazendo outros vídeos aí sistemáticos aí, nós vamos falar a respeito disso. Deus abençoe poderosamente, irmão Flávio Jesus, que na paz do Senhor.